Olá, gente querida! A igreja hoje celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Essa devoção popular tão bela, tão piedosa e bastante antiga. Daqui a pouco falaremos um pouco da história do Santo Rosário. O texto do Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelho que nós acabamos de escutar narra, é o relato da anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. Um dos momentos mais importantes da história da salvação. Não se trata apenas de uma visita de um anjo a uma mulher, a uma jovem, mas se trata fundamentalmente do sim que modificou para sempre a história da humanidade. Deus, por meio do Verbo encarnado, assume completamente a nossa história. O Verbo eterno se faz carne. Ele veio habitar em nosso meio. A eternidade se faz história. O mistério da encarnação inicia e rompendo na história, fundamentalmente, para que a história se torne divina. A cidadezinha é Nazaré, lá nas serras da Galileia. Um povoado insignificante, na verdade, bastante desprezível. Nunca foi nem citado no Antigo Testamento. A jovem chama-se Maria, é prometida em casamento a José. Os dois ainda não coabitaram, mas a primeira parte do casamento já foi realizada. Nós então encontramos o anjo Gabriel, que diante de Maria Santíssima a saúda: Alegra-te, cheia de graça. A alegria de Maria Santíssima é exatamente porque o Senhor está com ela. O Senhor está contigo, diz o anjo. Maria Santíssima, que São Lucas chama de Virgem Maria, o anjo chama de cheia de graça, ela é plenamente introduzida nesse mistério tão grande. E o sim que ela dará mudará para sempre a história da humanidade.
É preciso, portanto, alegrar-se, alegrar-nos, porque estamos na presença de Deus. E quando a vontade de Deus nos é apresentada de forma tão forte e ao mesmo tempo tão bela e até desconcertante, nós então só temos uma única saída: fazer como Maria fez. No primeiro momento, ela fica perturbada e começa a refletir sobre o significado daquela saudação. No segundo momento, ela questiona Deus. Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? No terceiro momento, ela cede, consente, e o Verbo de Deus assume o seu coração, o seu seio virginal. E Jesus nasce do seio virginal de Maria Santíssima. Na verdade, Maria tem medo. Naquele momento, ela se sente desamparada, insegura. Mas é o Espírito Santo de Deus que confirma a fé de Maria Santíssima e ela coopera com o plano da salvação. É a coragem da fé. E o diálogo é travado, por um lado, entre dúvida, perplexidade e, ao mesmo tempo, do outro lado, certezas. Ela pergunta como acontecerá isso, mas, ao mesmo tempo, Deus lhe dá a graça de poder compreender com o coração aquilo que de grande está acontecendo em seu seio virginal. O anjo responde com uma frase que é fundamental para todos nós. Para Deus, nada é impossível. Isso se explica exatamente porque o que se realiza no seio virginal de Maria é obra do Espírito Santo. Que lição nós tiramos dessa visita do anjo Gabriel a Maria, da anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima? Nós aprendemos que a fé não anula a razão. Não precisamos entender todos os milímetros da vontade de Deus, todos os porquês de Deus. Não precisamos. Mas o nosso sim, cooperando plenamente com a graça do Senhor, é capaz de grandes transformações no coração da humanidade. De fato, para Deus, nada é impossível. Finalmente, mesmo sem compreender tudo com a razão, Maria cede, Maria consente, Maria permite. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a resposta de uma alma obediente. Depois do diálogo de Maria com o anjo Gabriel, nosso Senhor Jesus Cristo brota no seio virginal de Maria, exatamente porque ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com este sim de Maria, Maria se torna a nova Eva. Aquilo que a primeira Eva estragou por sua desobediência e fechou o paraíso para a humanidade, Maria, pela obediência perfeita, abre as portas da redenção para toda a humanidade, permitindo exatamente que o seu filho Jesus, nascendo em seu seio virginal, seja fonte de vida, de bênção e de salvação para a humanidade. Maria se coloca na atitude de serva do Senhor. O servo vive para fazer plenamente a vontade de Deus. Desde o seu nascimento, desde a sua concepção, até o final da sua existência, o servo existe somente para dizer sim ao projeto de Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É isso que Maria Santíssima diz. Significa entregar a Deus o controle de nossa história. Aceitar que as nossas fragilidades, as nossas limitações, não são, na verdade, empecilhos para que Deus realize os seus projetos. E que nós possamos cooperar com a graça, com a bondade de Deus, para fazer sempre a sua santa vontade. Que Deus nos abençoe a todos e nos proteja. Mas é importante também que nós digamos duas palavras sobre a origem do Rosário. Nós estamos celebrando este dia de Nossa Senhora do Rosário. É uma história antiquíssima, muito rica, fundamentada tanto na palavra de Deus quanto na sagrada tradição. A palavra rosário vem do latim rosarium.
é uma coroa de rosas, um grande buquê de flores oferecidas a Maria Santíssima. As raízes do rosário são muito antigas, remontam ao século III e vai até o século XII com São Domingos. Nestes primeiros séculos, os monges, sobretudo, começam a contar as orações que são recitadas. Eles amarram pedrinhas ou grãos de várias plantas, hortaliças, num barbante, exatamente para contar o número das orações vocais que eles repetiam. Eles começaram a chamar isso de o saltério dos leigos. No convento, no mosteiro, os leigos rezavam os salmos, os 150 salmos da Bíblia. Muitos monges eram analfabetos, e como eles não sabiam rezar os salmos, começaram a rezar os salmos dos leigos, é o saltério dos leigos. O que é isso? Os monges que não sabiam ler ou escrever, nem tinham familiaridade com o latim, portanto não conseguiam rezar os 150 salmos da Bíblia, eles então passaram a recitar uma conta com 150 Pai Nossos, ou depois também foram substituídos por 150 Ave Marias. No século XIII, São Domingos foi um dos grandes impulsionadores desta tradição. Uma tradição muito forte, difundida bastante na Igreja Católica, e essa tradição gira em torno de Santo Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, e ele utiliza o rosário como arma espiritual contra todas as tentações. São Domingos e posteriormente os frades dominicanos foram responsáveis por difundir, especialmente no século XV, difundir a oração, a devoção do Santo Terço, do Santo Rosário. Sobretudo, a oração das Ave-Marias e a meditação sobre os mistérios da vida de Jesus e também da vida de Maria. O formato final da oração do Santo Terço é bastante complexo. Durante muitos séculos, o formato foi de 15 mistérios do terço, cada um com 10 Ave-Marias, portanto, 150 Ave-Marias, divididas em 15 dezenas, com um Pai Nosso antes de cada dezena de Ave-Marias. A meditação sobre estes 15 mistérios do terço, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, e a meditação também sobre a vida de Cristo e de Maria, ficou bastante consolidada ao longo dos séculos. Pois São Pio V, especialmente depois da Batalha de Lépanto, vocês sabem que os muçulmanos, os otomanos muçulmanos da Turquia, eles estavam querendo invadir a Europa para transformar a Europa num grande continente muçulmano. Os reis católicos se unem e combatem contra os turcos otomanos. Em contrapartida, depois da vitória, nosso Senhor Jesus Cristo abençoa estes reis católicos que impediram a entrada do Islã maciçamente na Europa e, ao mesmo tempo, os bispos continuaram refundando as suas dioceses, reorganizando as suas dioceses. E aqui o Papa Pio V pediu para que a difusão do Santo Rosário acontecesse com bastante força. Na Batalha Naval de Lépanto, durante essa cruzada dos reis cristãos contra os muçulmanos, o Papa São Pio V atribui essa vitória em Lépanto à proteção e à intercessão de Nossa Senhora, alcançada pela fervorosa recitação do Santo Rosário. É por isso que São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é sempre celebrada no dia 7 de novembro. São João Paulo II, no ano de 2002, acrescentou um outro jogo de mistérios, os chamados mistérios luminosos.
Dessa forma, nós temos, na segunda-feira, mistérios gozosos, segunda e sábado, mistérios da infância de Jesus. Na terça e na sexta-feira, mistérios da dor, os mistérios da agonia, os mistérios dolorosos, terça e sexta. Finalmente, na quarta e no domingo, os mistérios gloriosos, os mistérios da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição. E os mistérios luminosos na quinta-feira. Nestes mistérios luminosos, nós contemplamos o batismo de Jesus, as bodas em Caná da Galileia, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Que o sim de Maria nos inspire para que também nós entreguemos o nosso sim ao projeto de Deus. E sejamos devotos da Santíssima Virgem Maria, rezando todos os dias o Santo Rosário. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.